Queridos amigos, boa noite a todos. Graças a Deus, mais uma oportunidade de nos encontrarmos. E esse é o nosso quarto e último encontro, aos quais temos denominado, nessas 4 terças-feiras, de mais perto de ti, meu Senhor, buscando, dentro do possível, para este mês especialmente, nos aproximarmos mais do Mestre, e isso se dá através do estudo de suas passagens e seus ensinamentos, pois as únicas informações que temos de fato a respeito dele são aquelas que se encontram registradas no seu Evangelho. Então, para iniciarmos as atividades desta noite, eu vou pedir para a Rita Ser Maria fazer a prece inicial para nós. Pode ser, Rita? Pode sim, Maruísa. Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus Cristo, nosso Mestre e Irmão, aos bons amigos espirituais que nos auxiliam, que nos acompanham em nossos estudos, que nos orientam, agradecendo a oportunidade de mais um encontro, o quarto desse grupo de encontros que tivemos às terças-feiras, para chegarmos mais perto de Ti, Senhor. Permita, Pai, que possamos realmente, com os vossos ensinamentos, com o vosso Evangelho, estarmos cada vez mais perto de Ti, Senhor, cumprindo com as tarefas, cumprindo com as orientações que constam no seu Evangelho. Agradecemos, Pai, a vossa proteção, a vossa orientação e agradecemos por mais este encontro desta noite e mais uma oportunidade de conhecermos os seus ensinamentos, as suas palavras que preenchem o nosso coração e o nosso espírito. Pai de bondade infinita, nós vos agradecemos imensamente esta oportunidade. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então, agradeço a companhia dos nossos amigos do Grupo Espírita Allan Kardec, do Centro Espírita Luz e Caridade, e também dos nossos irmãos que nos acompanham lá de Portugal. Sempre muito importante a companhia de vocês nesses encontros. Pois bem, o nosso tema de hoje, ao qual nós denominamos Sempre Agora, vai ser um pouquinho diferente dos anteriores, mesmo porque estamos quase na virada de um ano. Ou melhor, eu gosto de falar isso de uma outra maneira. O planeta Terra está quase cumprindo mais uma volta em torno do Sol. Mais uma vez, ela cumpre a sua tarefa, silenciosamente, disciplinadamente, obediente, fiel às leis divinas. Ela está quase fechando mais um ciclo. E eu prefiro pensar desta maneira, ao invés de ficar pensando em termos de festividades e comemorações, que acho que não temos, por um lado, não temos tanto para festejar, mas por outro, na verdade, nós temos muito a agradecer. O nosso tema de hoje é um pouquinho diferente daquilo que fizemos dos encontros anteriores. Eu vou projetando, então, os slides para a gente poder começar. E vocês só me digam se estão visualizando bem. Sim, Malu, ok. Apareceu aí para todos. Bem, vale de novo o que aconteceu na terça-feira passada, né? Que eu fiquei falando sozinha e todo mundo tinha caído, inclusive eu não tinha percebido, mas vou ficar mais atenta aqui ao celular, tá bom? Pois bem, nós vamos fazer um paralelo
E claro, todas essas considerações não saíram da minha própria mente, claro que não. Elas estão baseadas numa lição de Emmanuel, mas eu vou deixar para contar que lição é essa só no finalzinho. Nós vamos começar fazendo um paralelo entre os momentos atuais da nossa vida com as oportunidades também atuais para a nossa alma, ou seja, para nós mesmos. E vamos começar com palavras de Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 4. O capítulo 6 é o capítulo do Cristo Consolador. E há um pedacinho, há um trechinho, há uma frase de Emmanuel, aliás, de Kardec, no item 4, onde Allan Kardec diz isso. Diz assim: o Espiritismo dá uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Na verdade, não é o Espiritismo que dá, né? Ele proporciona, através das instruções dos espíritos superiores, que a gente possa observar com outros olhos os nossos momentos da vida com as oportunidades da alma. Então, o que nesta frase tem 4 palavrinhas que chamam a nossa atenção: causa justa e objetivo útil. Então, vamos lá. Normalmente, quando passamos por momentos aflitivos da nossa vida, e eles são muitos os momentos difíceis da nossa vida, geralmente nós perguntamos por quê. Quantas vezes nós mesmos dizemos, ou quando conversamos com alguém que está também em um momento de aflição, a pessoa diz: por que, meu Deus, eu estou passando por isso? Por que eu? Por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? E vamos ver qual deveria ser a nossa pergunta, comparando com aquilo que Kardec disse na frase mostrada anteriormente. Quando nós perguntamos por que de alguma coisa, nós estamos buscando a causa. E muitas vezes a causa, conforme o Espiritismo nos ensina, ela pode estar no passado. Mas esse passado, tanto pode ser o passado da nossa existência atual, há 10, 20, 30 anos atrás, 50 anos atrás, como pode ser um passado mais para trás ainda, pegando as nossas experiências em vidas anteriores. Seja como for, quando a pergunta colocada é o porquê, nós estamos buscando a causa daqueles momentos difíceis ou até pelos momentos bons da nossa vida. Já quando nós perguntamos para quê, o objeto assim, é outra a colocação, a conotação. Quando nós perguntamos para quê, nós estamos buscando o objetivo, e o objetivo está sempre à nossa frente, algo a ser alcançado num futuro que pode ser imediato, a curto, médio ou longo prazo, ou até mesmo em próximas experiências reencarnatórias. Então, vejam que nós colocamos aqui exatamente o que Kardec escreveu naquela frase: a causa e o objetivo. Então, como é que nós deveríamos perguntar? Deveríamos, nos nossos momentos de aflição, ficar perguntando por quê? Ou deveríamos perguntar para quê? Quando perguntamos por quê, precisamos nos lembrar, como disse Kardec, que a causa é sempre justa, porque Deus é justo. Sobretudo aqueles momentos, aqueles sofrimentos, aquelas dores que não conseguimos evitar, que chegam na nossa vida de modo imprevisto, elas estão, a sua causa, a causa dessas dores, ou as causas,
embora nos façam sofrer, ela é sempre justa, porque Deus é justo, justo e misericordioso. E quando perguntamos para quê, o objetivo é sempre útil. Qual é o objetivo? O nosso aperfeiçoamento espiritual. A causa é sempre justa, essa causa está lá no passado, que não conhecemos, não nos lembramos no momento atual, e o objetivo é sempre útil para um futuro próximo ou mais adiante. Então, quando as nossas dores nos assaltam, qual é a pergunta correta a se fazer? É o para quê? Pois o porquê muitas vezes nos é negado o conhecimento, ou melhor, a lembrança do nosso passado em outras existências, das nossas atitudes infelizes. Mas nós devemos ter sempre essa certeza de que a causa é justa porque Deus é justo. E o objetivo é útil. Qual é o objetivo? O nosso aprimoramento espiritual. A causa é justa e ela se manifesta nos momentos da nossa vida. Vejam, gente, são momentos, então é a todo instante. E o objetivo útil, sempre lá na frente, representando oportunidades de aperfeiçoamento espiritual. Causa justa, que se manifesta nos momentos da nossa vida, momentos que podem ser de alegria ou de tristeza. O objetivo é sempre útil, apresentando, oferecendo oportunidades de crescimento espiritual. Então vejam que naquela frase de Allan Kardec, quantas coisas a gente pode levantar, procurando se aprofundar um pouco mais dessas colocações. Então, sabendo disso, vamos deixar de ficar indagando, por que, meu Deus, por que eu, por que comigo? E passemos a perguntar, para que, Senhor? Qual é o objetivo desse momento da minha vida? Qual é a oportunidade de crescimento espiritual que eu devo perceber no que está me ocorrendo neste momento da minha vida? Então, Emmanuel, nesta lição, ele faz um paralelo entre diversos momentos da vida e qual é a oportunidade correspondente da alma. Então, na primeira coluna é a causa, na segunda coluna é o objetivo. E sempre 2 a 2. Nessa dualidade, nós vamos encontrar uma situação boa e a situação contrária, não tão boa. Emmanuel foi extremamente inteligente e didático nesta lição. Então, primeira coluna é a causa, segunda coluna é o para quê, o objetivo, e o objetivo é sempre o aperfeiçoamento espiritual. Então, vamos ver de que maneira Emmanuel apresentou isso. O nosso momento da vida, o nosso momento atual é de saúde, mesmo que ela não seja 100%, mas está dentro de um patamar com uma certa tranquilidade. Então, se o meu momento é de saúde, não preciso perguntar a causa, por que eu tenho saúde? Ou por que Deus me deu saúde? Eu devo perguntar para que, no atual momento da minha vida, eu estou bem de saúde. A oportunidade é de edificação, trabalho, aproveitar a boa disposição física para trabalhar, edificar. Edificar o quê? O bem comum. Edificar o bem comum, não somente o nosso próprio bem. E o inverso da saúde?
Se o meu momento atual é de alguma moléstia, seja ela de curto prazo, seja ela de tratamento prolongado, ou seja até mesmo uma doença crônica que me traga algum desconforto físico, porque eu não preciso estar profundamente doente, basta ter alguma indisposição orgânica para a gente já não ter vontade e nem forças para fazer mais nada. Então, se o meu momento não necessariamente seja uma moléstia grave, mas alguma indisposição física que não consigo evitar, qual é o propósito, qual é o objetivo? Aprimoramento. Aprimoramento espiritual, não aprimoramento físico, aprimoramento espiritual, compreendendo, procurando compreender qual é o objetivo daquele desconforto físico, seja ele passageiro, crônico ou de longo tratamento, que estamos enfrentando. Então, nesses paralelos, gente, nós vamos começar a fazer uma autoanálise. Na verdade, nós estamos hoje fazendo uma autoanálise, porque vocês vão observar que todos os momentos da vida propostos por Emmanuel, nessa dualidade, nesse 2 a 2, todos nós ou já enfrentamos ou estamos enfrentando. E se não enfrentamos ainda, enfrentaremos. Tá bom? Então vamos adiante. Outros dois paralelos. Se o meu momento da vida for a juventude, estou ainda na flor da idade, jovem ainda, cheio de vitalidade, raciocínio rápido, destreza, facilidade para aprender, alegria de viver. Se o momento é este, qual é o propósito? Qual é o objetivo? Preparo. O período da juventude é um período de preparo, mas preparo somente para a vida profissional, fazer um curso profissionalizante em uma faculdade, me preparar para o mercado de trabalho, me preparar para dominar não sei quantos idiomas, também isso, mas preparo espiritual também, correndo paralelamente, porque é neste momento da vida, durante a juventude, até antes ou um período do início da idade adulta, já considerado como adulto, nós temos uma facilidade de raciocínio, de memorização muito grande, disposição física, vitalidade. Então, é o momento de nos prepararmos, não somente para um futuro profissional, mas também preparando-nos para o nosso futuro espiritual, participando de estudos, de grupos de estudos, de grupo de voluntários, em outras palavras, procurar aprender o máximo possível, porque o que a gente aprende na juventude, na época em que o nosso raciocínio, a nossa capacidade de memorização é altíssima, vai ficar gravado isso para a gente para o resto da vida. É o melhor momento. Mas se já passamos por este momento e atingimos a madureza, como chama Emmanuel, a idade adulta, já com um período já na vida adulta, qual é o momento? É o momento de utilizarmos com juízo tudo aquilo que conseguimos amealhar, preparar, aprender enquanto jovens. Mas vejam, gente, isso, juventude e madureza, não precisam estar definitivamente ligados à idade cronológica, porque tem muito jovem com espírito velho e tem muitos idosos muito mais joviais do que qualquer jovem. Então, não se trata somente de momento de idade no corpo físico, mas também disposição da alma.
E o objetivo para quem já atingiu a idade adulta, tendo aproveitado a juventude para aprender o máximo possível, saberá utilizar todos esses aprendizados de forma ajuizada, com juízo, no sentido de saber utilizar e aplicar bem o que conseguiu aprender quando era mais moço. Porque, infelizmente, não vamos entender esse juízo aqui com falta de juízo, porque muitas pessoas chegam na idade adulta com a mesma falta de juízo que tinham quando eram jovens. Não é nesse sentido que Emmanuel está dizendo, mas é no sentido de, ao adentrarmos a idade adulta, onde as responsabilidades aumentam e muito, podemos aplicar o que aprendemos quando jovens de forma ajuizada, de forma correta, de forma justa, para também continuarmos crescendo e progredindo espiritualmente. Então, todos nós também, ou já passamos, ou estamos passando, ou já atingimos a madureza. Se o nosso momento da vida atual é de prosperidade, aliás, essa palavrinha é tão comum nesta época do ano, não é? Porque todo mundo deseja paz, saúde e prosperidade. Um ano próspero, um ano de fartura. A prosperidade é a tranquilidade da vida material. É ter mais do que o necessário. Se possível, é ter até o supérfluo. Então, se financeiramente a nossa vida estiver equilibrada, não nos falta nada no campo material e temos recursos financeiros, dinheiro, para manter a nossa estabilidade financeira, qual é o propósito deste momento para a nossa alma? Construção. Lembram qual foi o primeiro? O primeiro era a saúde. E com a saúde nós podemos edificar. E se além da saúde estivermos com recursos financeiros disponíveis, sem desequilibrar o nosso orçamento da casa ou do mês, podemos construir. E esse construir para a alma, é construção também no plano material. Porque, como já dissemos anteriormente, eu não posso me colocar para construir uma creche para atender as crianças da periferia se eu não tiver dinheiro. Eu não posso manter uma instituição beneficente sem dinheiro. Então, para certas coisas, para muitas coisas, o recurso financeiro é indispensável. Então, se o meu momento da vida é este, mas eu mesma, com os meus próprios braços, não posso fazer isso, com as minhas próprias mãos, mas eu posso contribuir com alguém que está fazendo? Porque às vezes eu posso até acabar me engajando num trabalho voluntário que passe a representar uma grande motivação para a nossa vida pessoal. Mas, se o nosso momento atual for de penúria, dificuldades financeiras, e aí vem a questão, precisa perguntar, ou precisa ficar perguntando, por que, meu Deus, eu estou tão apertada financeiramente? Por que eu estou passando por essa penúria? Muitas vezes a causa está bem no presente. Gastou mais do que devia, gastou mais do que podia, iludiu-se com o cartão de crédito, a ânsia pelo supérfluo, comprar mais do que precisa. A pessoa acaba, cedo ou tarde, entrando em desequilíbrio. Ou então, a penúria foi surgindo aos poucos devido ao desemprego dos constituintes de uma família. É o que aconteceu para muitas famílias ao longo deste ano. Os familiares, os que já trabalhavam, ficaram de uma hora para outra sem trabalho.
precisando utilizar, às vezes, de muita criatividade para trazer algum recurso financeiro para casa. Então, aí é que precisa prestar bem atenção naquelas palavras de Kardec. A causa deve estar no passado, e é uma causa, ou seja, um acontecimento que nós não conseguimos evitar. Um caso desse é a questão do desemprego, levando a família à penúria material. Então, neste momento, se é este o nosso momento da vida, qual é o objetivo espiritual? Diligência. O que significa diligência? Saber distribuir, saber diligenciar, saber administrar o pouco que se tem. E para administrar o pouco que se tem ou que se passou a ter, nós precisamos estabelecer uma lista de prioridades. E como é difícil estabelecer prioridades de ordem material numa família, porque cada um tem um interesse independente. Então, todos nós já passamos por momentos de prosperidade e por momentos de penúria. E tanto num quanto no outro, se for, sobretudo a penúria, quando ela surge na nossa vida, porque não conseguimos evitar aquela situação, também é momento de aprendizado para a alma. Saber gastar. Saber gastar os recursos que temos é muito mais difícil do que ganhar ou obter esses recursos. E muitas vezes, depois de um longo período de penúria material, é que aprendemos a dar valor para aquilo que realmente é necessário. Então, é ou não é crescimento espiritual? Assim como a prosperidade material. É ou não é oportunidade também de crescimento espiritual, quando sabemos utilizar os recursos que temos para a construção do bem comum. E vamos continuando. Se o nosso momento é de êxito, estou feliz, tudo que eu pretendia fazer deu tudo certo. Como é gostoso quando a gente faz isso, não é? Quando a gente faz um planejamento de uma viagem, planejamento da compra de uma casa, planejamento da aquisição de um bem material, ou a aquisição de um curso de especialização, de um título profissional ou de um título acadêmico. Enfim, quando nós nos sentimos bem-sucedidos dos nossos propósitos, é para ficar vaidoso e orgulhoso? Não. Qual é a oportunidade da alma? Mais serviço, trabalhar mais. Se eu conquistei títulos, se eu conquistei um salário melhor, se eu conquistei uma promoção no meu trabalho, se eu conquistei um bem material que vai trazer mais conforto à vida da minha família, não é só para ficar soltando rojão. O fato de termos alcançado os nossos propósitos significa que devemos continuar trabalhando mais. Mas trabalhando mais só para nós? Não. É aplicar aquele mesmo saber utilizado nos êxitos alcançados para auxiliar aqueles que ainda não conseguiram chegar lá. É mais serviço, diz Emmanuel. Mas se ao invés de ter sido bem-sucedido, eu tiver fracassado? O contrário do êxito é o fracasso. E se depois de várias tentativas, nenhuma dá certo e a gente se sente um fracasso? Qual é E outra coisa, quando nós não somos bem-sucedidos, apesar de todos os esforços de nossa parte, e não deu nada certo, de novo, a causa não está neste momento. A causa está lá num passado bem distante.
Então, qual é o objetivo útil com o fracasso? Experiência. Então, se eu fiz 10 tentativas e as 10 falharam, eu aprendi, ou aprendemos, que aquelas 10 maneiras de fazer determinada coisa realmente não dão certo. Não era o caminho. Olha que beleza isso, gente. Porque as oportunidades da alma, não sei se vocês já perceberam, é sempre positiva. São sempre positivas. E às vezes os momentos da vida são negativos. É o caso, como nós já vimos, saúde e moléstia, juventude e madureza, prosperidade e penúria, êxito, fracasso. Mas o momento da vida pode ser bom ou infeliz, mas a oportunidade da alma é sempre útil, é sempre para cima, é sempre positiva. Então, às vezes, é melhor a gente se aconselhar com quem já fracassou muitas vezes do que com aquele que só teve êxito na vida. Porque aquele que fracassou muitas vezes tem mais experiência. Né? E às vezes aquele que teve muitos êxitos não está a fim de prestar nenhum serviço, nem que seja de esclarecimento. Continuando. Se o nosso momento é de direção, ou seja, somos responsáveis por uma tarefa, exercemos algum cargo de chefia. Não, eu não exerço nenhum cargo de chefia, mas você não é responsável pela sua casa? Pela administração da casa, do lar? Então, todos nós, de alguma forma, exercemos algum comando sobre alguma coisa ou sobre alguém. Então, se exercemos um cargo de chefia, qual é o objetivo para a alma? É dar exemplo. E como diz o velho ditado, o exemplo vem de cima. Se for um bom exemplo, não há o que se falar contra a chefia, contra aquele que nos dirige. E o exemplo deve ser seguido por todos aqueles que estão sob a sua direção. Ah, mas eu não sou chefe, eu sou subordinado. Eu sempre trabalhei como empregado, nunca exerci nenhuma chefia. Sempre fui operário, sempre fui empregado. Qual é o objetivo? Porque ninguém tem a chefia absoluta. Todos têm que se reportar a alguém que está acima de nós. Até mesmo aquele que é o chefe dos chefes tem que se reportar a Deus, a sua própria consciência. Então, de alguma maneira, somos todos subalternos, estamos todos subordinados a alguém superior a nós. Neste caso, qual é o objetivo de termos ao longo da vida, sempre trabalhado como operário ou como subordinado? Cooperação. Aprender a cooperar. Então, na direção é aprender a ser exemplo. E como dirigido, como subalterno, como subordinado, como empregado, o objetivo é aprender a cooperar. E quem já teve a oportunidade de lidar ou trabalhar no mundo corporativo, como se diz hoje, ou aqueles que trabalharam na direção de uma instituição de ensino, seja qual for a ocupação exercida, nós temos bons e maus dirigentes e temos bons e maus dirigidos. Só que tanto num caso quanto no outro, o objetivo é ser exemplo e aprender a cooperar. Como é difícil encontrar pessoas que estão prontas, de boa vontade, a cooperar. Como é difícil. Continuando. Se o nosso momento de vida
é de alegria, regozijo, alegria. Estamos numa época onde está tudo tranquilo, todo mundo com saúde, não estou devendo nada para ninguém, minhas contas estão em ordem, eu estou empregado, né, seja como patrão ou como subordinado, eu tenho emprego, estou registrado em carteira, está tudo bem na minha vida, estou passando por uma boa maré, como a gente diz. É para ficar de braços cruzados? Não, é para ter prudência. É uma coisa que a gente esquece, né? Quando os dias estão felizes, às vezes a gente esquece até de agradecer a Deus, mas a gente também esquece de ser prudente quando o momento é de alegria, para não fazer besteira e se arrepender depois. Mas e se eu estiver atravessando um período de tristeza? Todos nós atravessamos esses momentos da vida alternadamente. Tem dias que a gente bota o pé no chão e já se sente uma criatura divina. A gente acorda com a alma contente. Tem dias que a gente já acorda completamente abatido e desanimado. Então, isso acontece alternadamente na nossa vida. Mas se a gente pode dizer, eu estou atravessando um período em que eu me sinto feliz da vida, despreocupado, é melhor não ficar despreocupado, porque nós precisamos aprender a ser alegres mantendo a prudência. Não fazer nenhuma besteira, nenhuma bobagem por conta da alegria, porque na alegria nós somos desatentos. Quando estamos atravessando períodos de muita alegria, nós somos desatentos. E é aí que mora o perigo. Mas e se estivermos atravessando aqueles períodos de tristeza, que muitas vezes nem sabemos por que estamos tristes, não temos nada para reclamar? Qual é a oportunidade da tristeza? É ajudar a gente na conquista da coragem. Minha mãe dizia às vezes que a gente tinha tudo para atravessar uma situação difícil. Tínhamos paciência, tínhamos fé, tínhamos confiança, tínhamos quase tudo. Mas o que mais falta às vezes é coragem para enfrentar a situação. Então, nós nos entristecemos quando as coisas não saem como a gente gostaria. A gente se entristece quando as pessoas com quem convivemos não são como a gente gostaria. Sem lembrar que para os outros nós também não somos como eles gostariam que a gente fosse. E nesses momentos, ao invés de nos entregarmos de braços abertos à tristeza, deveríamos nos perguntar: está faltando coragem para mim neste momento? Para quê? O que está acontecendo que eu preciso de um pouco mais de coragem para enfrentar? É por isso que nós temos mais momentos de tristeza do que de alegria, porque precisamos conquistar esta virtude, como também precisamos, e muito, ser prudentes, como o próprio Cristo nos ensinou, né? Que fôssemos prudentes, como a serpente, como a pombinha, fôssemos cautelosos na alegria e corajosos na tristeza. E se o nosso momento for de liberdade? Qual liberdade? A qual liberdade ele se refere? Porque 100% livres ninguém é. Nós não somos, porque todos nós dependemos uns dos outros, mais de uns do que de outros. Mas a liberdade a que Emmanuel se refere aqui é a liberdade de compromisso afetivo. Não estou comprometida afetivamente com ninguém, ou não tenho compromisso afetivo, não somente com uma pessoa, mas às vezes com um grupo de amigos,
com a comunidade a qual pertenço. Qual é o momento? É de ter disciplina. Como no anterior, né? Tá alegre demais? Toma cuidado, seja prudente. Porque não se exerce liberdade plena sem disciplina. Assim como não há alegria plena sem prudência. Mas, se eu tenho um compromisso, se eu estou comprometido, seja afetivamente, ou seja, com a comunidade, aceitei o cargo de ser líder comunitário, aceitei ser síndico do condomínio onde eu moro, aceitei um cargo para direção ou colaboração na casa espírita ou numa instituição de caridade. Se eu tenho um compromisso, se eu estou comprometido de alguma forma, qual é a lição? Manter a fidelidade. Mesmo que seja compromisso afetivo com uma pessoa. Ou que eu não tenha compromisso afetivo com ninguém. Estou livre e desimpedido, como a gente costuma dizer, né? Estou livre, lindo, leve e solto. Cuidado. Não esquece da disciplina. Mas se eu tenho um compromisso, seja ele afetivo, ou comunitário, ou familiar, seja qual for, não podemos nos esquecer de que a oportunidade é para exercer e aprender a ser fiel nos compromissos assumidos. E aí a gente vai ficando chateado, porque a gente vai percebendo que nem sempre a gente consegue aproveitar essas oportunidades da alma nos momentos da vida que estamos atravessando. Se o nosso momento é casamento, ou melhor, vida a dois, não importa quem são os dois. Qual é a oportunidade para a alma, colocada por Emmanuel? É de aprendizado. Como já comentamos outras vezes, existem ensinamentos para a alma que só se aprende a dois, no relacionamento afetivo. E um dos aprendizados mais difíceis é o da renúncia. Renunciar aos nossos próprios interesses para dar vez ao interesse do nosso cônjuge. E isso é para toda uma vida. Então, como nós costumamos conversar informalmente, se você não tem capacidade para renunciar, se você não consegue renunciar, seja por que motivo for, não entre num relacionamento a dois, porque você vai fazer sofrer e vai sofrer. Sofre e faz alguém sofrer. Então, nesta vida conjugal, na vida conjugal, seja de papel passado ou não, não importa quem sejam os cônjuges, o aprendizado só ocorre porque está se vivendo como há uma vida em comum. Mas se não há vida afetiva, a pessoa não se casou, não namora, não tem nenhum parceiro afetivo, e Emmanuel chamou isso de celibato. Não vamos entender esse celibato como dos religiosos da igreja. Vamos entender esse celibato como sendo aquela pessoa que não compartilha o seu potencial afetivo com outra pessoa. Seja por que motivo for, ela guardou para si ou tem para si todo o seu potencial de afeto, sem compartilhar com o outro, sem ter uma vida afetiva em comum. Agora, o porquê disso, o porquê me casei, o porquê não me casei, aí nós temos que voltar nas nossas existências anteriores. Então, o problema não é esse, saber por que casou, com quem casou, ou por que não casou, por que não namora, por que não tem ninguém. O problema não é esse. A parte mais importante é descobrir
para quê? Então, aqueles que também não podemos dizer que são solidários, são solitários porque não se casaram, ou porque casou e separou, e depois não se uniu com mais ninguém. E nós também temos os viúvos, que não contraem um novo casamento, ou não voltam a se unir a outra pessoa depois de terem ficado viúvos. É também uma opção. Então, qual é o ensinamento daqueles que, seja por que motivo for, não compartilham o seu potencial de afeto? Olha o que Emmanuel coloca. Abnegação. Abnegação a quem se eu estou sozinha, se eu não tenho parceiro? Vou me abnegar, vou me dedicar a quem? Ou a quê? A tantas outras causas nobres da vida. Todo aquele potencial de afeto pode ser direcionado à sua própria família ou aos interesses de uma comunidade ou aos interesses de uma determinada tarefa nas artes, na música, nas ciências. Todo aquele potencial, toda aquela energia afetiva vai ser direcionada para a dedicação, a abnegação a uma causa nobre. Precisa ficar bem claro isso. É uma causa nobre. Então, não ficar perguntando por que casei, por que não casei de novo, por que separei e não encontrei mais ninguém, por que eu estou sozinha. Nada disso. O importante é buscar o objetivo, porque tanto junto quanto não junto, tem lições a serem aprendidas. E vamos em frente, que a hora está passando. Se o nosso momento é de trabalho, tenho um trabalho, tenho uma ocupação, qual é a oportunidade da alma? Dever. Tenho hora para entrar, tenho hora para sair, tenho contas a prestar, relatórios a fazer. Então, a oportunidade de trabalhar, independentemente do trabalho realizado, incluindo o trabalho doméstico, é a oportunidade de aprender a cumprir os nossos deveres. É uma lição belíssima essa. Porque não dá para a gente aprender a noção, o que é o dever, a noção do dever, sem uma ocupação. Não é? Então, o trabalho é importante não somente para a nossa subsistência material. Eu trabalho o mês inteiro, eu recebo o meu salário, o meu pagamentinho. Não é isso. Não é só isso. É mais do que isso. É aprender a sermos fiéis aos deveres assumidos. Mas se além de trabalhar, nós também precisamos descansar. E aí que mora um problema muito, muito interessante, gente. Nós somos craques em trabalhar muito e ficarmos exaustos. E não conseguimos, não sabemos descansar. Tem até pessoas que falam assim, eu descanso carregando pedras, como que dizendo, não paro de trabalhar nunca. E nós precisamos de um e de outro. Então, se o nosso momento é de descanso, não é porque já se aposentou, hein? É um momento de saber aproveitar, sombra e água fresca. Não. Aproveitar no sentido de saber descansar. E se existe uma coisa que a gente não sabe fazer com proveito, é descansar. Porque para nós descansar é passar o dia inteiro dormindo, assistindo televisão, não fazendo nada, nenhum trabalho, que nem os fariseus faziam no sábado, na dica de nada. Isso não é descanso, isso não é repouso, porque é descansar o corpo, mas também descansar a alma. Então, se nós estamos na oportunidade de descansar do repouso no final de semana, à noite, seja um determinado momento do dia,
que saibamos fazer aquilo com proveito, para que depois do repouso a gente de fato se sinta renovado, física e espiritualmente. Pois bem, gente, de onde Emmanuel tirou tudo isso que nós conversamos? Destas palavras do apóstolo Paulo: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui e agora o dia da salvação. Ele está falando de tempo aceitável, dia da salvação, aqui e agora, ou seja, onde estamos e no momento em que estivermos, com saúde ou com doença, na abastança ou na penúria, na alegria ou na tristeza, sozinhos ou acompanhados, trabalhando ou descansando. Se não tivermos compromisso, se estivermos com algum compromisso, o nosso tempo aceitável de buscarmos o nosso aperfeiçoamento espiritual é aqui e agora. Então foi este versículo que Emmanuel utilizou para desenvolver estas lições. E Emmanuel, concluindo todo aquele raciocínio extraordinário que ele tem nesta lição, Emmanuel diz assim: as mais diversas situações do cotidiano, ou seja, do dia a dia, expressam a vinda de momento adequado para que venhamos a realizar o melhor. Momento adequado é o que estava na coluna da esquerda, os momentos da vida. Tristeza, alegria, saúde, doença, trabalho, repouso, abastança, penúria, compromisso, liberdade. Então, seja qual for o nosso momento aqui e agora, é sempre um momento útil de aprendizado para a alma, buscando fazer o melhor. E Emmanuel, partindo para os finalmente, ele diz: não te ponhas assim a aguardar o futuro para atender à procura da verdade e à lavoura do bem. Porque a nossa salvação está em nós nos salvarmos, buscando a verdade e buscando a prática do bem. Não precisamos esperar a próxima existência, que só Deus sabe daqui quantos séculos ou quantas décadas vai demorar para a gente conseguir uma outra oportunidade de vida na matéria. E isso se reencarnarmos aqui na Terra. Então não precisamos esperar tanto tempo para buscarmos a verdade e a lavoura do bem. E Emmanuel conclui: o tempo de elevação espiritual é sempre agora, já, nesse instante. E esta belíssima lição está no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 150. Emmanuel desenvolveu aquele versículo do apóstolo Paulo: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. O momento que nós estivermos, seja qual for o momento da nossa vida, era o conteúdo da primeira coluna. O objetivo é o que estava na segunda coluna da direita. Vamos parar de ficar perguntando por que, meu Deus? E vamos rogar a Ele: para que, Senhor, eu estou passando por este momento da minha vida? Porque o propósito, o objetivo, como diz Emmanuel, aliás, Kardec, lá no comecinho, com o Espiritismo nós aprendemos que toda dor tem uma causa justa, porque Deus é justo, e um objetivo útil, que é o nosso aperfeiçoamento espiritual. E com isso, meus irmãos, nós encerramos
a nossa apresentação, que o título desta lição se chama Sempre Agora. Olha o paralelo contraditório que Emmanuel faz. Sempre significa a todo instante. E a todo instante é exatamente agora. Sempre agora a nossa oportunidade de aprendizado do bem, ou melhor, aprendendo a buscar a verdade e a lavoura do bem. Amor e sabedoria. Então, eu vou fechar aqui a nossa tela, voltando para a tela do Skype. E já faltando aqui alguns minutinhos para o nosso fechamento, eu mais uma vez agradeço a companhia de todos vocês e nós encerramos o nosso propósito hoje de, com todas essas lições, conseguirmos aproveitar o momento desta vida, o momento desta existência, para conseguirmos, de fato, nos aproximarmos um pouco mais de nosso Senhor Jesus. De modo que, ao término desta existência, tenhamos conseguido, de fato, nos tornarmos um pouco melhores do que quando aqui chegamos. E nós temos para isso uma ferramenta extraordinária. Não podemos deixar de agradecer a Deus e a Jesus a bênção do Espiritismo na nossa vida. Então, já caminhando para o nosso fechamento, eu vou pedir para um amigo ou uma amiga do grupo Luz e Caridade, e no caso eu estou vendo que o casal de amigos João e Viviane estão aqui conosco, e eu gostaria que a Viviane encerrasse para nós. Pode ser, Viviane? Ô, Marluísa, a Viviane não está participando hoje, viu? Não? Não. Então pode ser você, João? Pode. Por Pode favor. sim. Muito bem. Então, aproveitar esse momento que estamos todos juntos aqui, mais uma vez, né, reunidos, em nome de Deus e de Jesus, vamos pedir ao Mestre querido que, com a sua luz, e derrame em nossos corações a bondade, o amor, a inteligência para podermos identificar o Evangelho, aprender, se instruir com ele. Agradecer, conforme você disse no começo da nossa reunião, por estarmos vivos, encarnados, com os nossos compromissos, né, que temos ainda pela frente, apesar dos problemas que estamos passando, que o mundo está passando, mas tudo não é por acaso, que nós sabemos. Então, desejar a todos vocês, a todo o mundo em geral, né, que Jesus possa estar presente sempre no nosso coração e aproveitarmos sempre essas oportunidades, como hoje recebemos esta aula do nosso irmão Emmanuel. Eu sempre falo que ele é o cara, né? Devemos estar sempre estudando Emmanuel. Então, eu desejo a todos vocês um feliz ano novo, né? E sempre agradecendo a Deus e a Jesus em primeiro lugar. Muito obrigado, que assim seja. Boa noite a todos.
Boa noite, João. Boa noite a todos. Obrigada, queridos amigos. Agradeço imensamente pela companhia de vocês, pela oportunidade que vocês me proporcionaram. E como sempre digo, e vou continuar dizendo, espero que estejam todos bem e que fiquem todos bem, independentemente se estamos em 2020 ou em 2021. Que estejamos sempre bem, em paz e com saúde. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Amanhã nós temos estudo do Evangelho ainda, mas para aqueles que eu ainda não tornar a encontrar através do Skype, um grande abraço, fiquem bem, fiquem em paz. Margarete, quer falar alguma coisa? Eu quero sim, Maroísa. Por favor. É que hoje era o nosso dia da nossa reunião, né, dos nossos estudos lá no Luz e Caridade, e eu queria, em nome de todos os estudantes, né, de todo o pessoal que estuda lá, te agradecer pela sua disponibilidade, pela sua boa vontade, pela sua capacidade de tanto estudar como compartilhar com a gente todo o seu saber, todo o seu entendimento e tentar fazer com que a gente acorde os seus chamados para que a gente desperte para buscar o estudo. Que quando foi muito bom, quando a Ângela me mandou um recadinho, vamos juntar ali com eles para a gente, vamos parar o nosso e juntar com eles, foi muito rico e eu quero agradecer muitíssimo a você. Um forte abraço em nome de todos os estudantes do Luz e Caridade. Agradeço suas palavras, Margarete, mas como a gente sempre diz, nós estamos todos no mesmo barco, somos todos aprendizes, e o que eu acho muito gostoso é essa união entre as casas espíritas, porque como se fôssemos, não, somos uma única família espiritual. Sim. Então, estudar lá no Luz e Caridade, estudar no Allan Kardec, e toda essa turma unida, toda essa turma junto, querendo aprender, é muito gostoso. E isso foi realmente muito produtivo para todos nós este ano. Tá bom? Com certeza. Um abração a todos. Então, fiquem com Deus, bom descanso, curtindo essa chuvinha gostosa. E até amanhã, porque amanhã nós ainda temos estudo do Evangelho e ficam todos convidados, como sempre, mais uma vez. Então, aqui mesmo no NEP Eurípides Barçanufo, amanhã às 7h30, se Deus quiser. Então, um grande abraço, boa noite e fiquem com Deus. Boa noite, pessoal.